Bom sábado a todos. É um prazer estarmos aqui juntos neste dia tão especial. Não só porque já é especial por ser um dia de sábado, mas também porque neste sábado estamos a relembrar o nascimento mais importante da história da humanidade. Certo? Hoje queria falar um pouquinho sobre esse menino que nasceu. E esse menino nasceu porque ele era um menino que estava profetizado. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e eu sou sincero, eu gosto muito de profecias. É um dos meus temas preferidos. Mas o que é certo é que quando, especialmente para os adventistas, quando se fala em profecias, eles lembram-se normalmente de 2 livros. Quais são estes 2 livros? Daniel, Apocalipse, muito bem. No entanto, só esses 2 livros são livros proféticos. Não, nós temos imensos livros na Bíblia que são livros proféticos. E especialmente no Velho Testamento, nós temos muitos livros proféticos. Por exemplo, Isaías é um livro profético ou não? E é bem grande. Isaías é um grande livro profético. Temos Ezequiel, muito bem. E temos, por exemplo, os profetas menores, são aqueles livros pequeninos lá no final do Velho Testamento, que são também quê? Livros proféticos. Mas mesmo em livros não proféticos, nós temos profecia. Eu vou dar um exemplo. Como sabem, existem vários estilos literários na Bíblia e existe um inário na Bíblia. Qual é o inário na Bíblia? É Salmos. É um inário. Mas é um livro profético também ou não é? Existem profecias no livro de Salmos. Então a profecia é transversal na Bíblia. A primeira profecia encontra-se em que livro? Gênesis, em que capítulo? Em que versículo? Muito bem. Vocês vão fazer o culto hoje, já estou a ver. Então a profecia é transversal na Bíblia. E é muito interessante que nós temos 2 partes da Bíblia. O Velho Testamento e temos o Novo Testamento. E ambos são textos proféticos. Agora, uma pergunta fácil. Qual é o centro da profecia bíblica? Esta era fácil. É Jesus, exatamente. No Velho Testamento, esse centro profético é Cristo, está a apontar para quê? Para o nascimento. Na segunda parte da Bíblia, o centro continua a ser Jesus, mas está a apontar para quê? Para a segunda vinda de Cristo. Muito bem. É isso mesmo. Então, a Bíblia, alguém se lembrou de fazer esta estatística, só vou partilhar convosco, se o meu apontador funcionar, se me puderem ajudar aí. Então, na Bíblia, alguém esteve a tentar fazer uma estatística. É claro que esta estatística não deve ser 100% exata, porque é algo muito difícil de fazer, mas existem mais de 1000 profecias na Bíblia. É muita profecia, não é? No entanto, dessas 1000 profecias, 90%, mais ou menos, está bem, mais ou menos, já se encontram no passado, ou seja, já se cumpriram. Ou seja, mais ou menos 900 já se cumpriram. A pergunta que eu faço para vocês é: destas 900 que já se cumpriram, quantas falharam? Nenhuma? Todas cumpriram exatamente como estava profetizado, certo? Isso dá-nos certeza de quê? Que o 10% mais ou menos que falta, provavelmente, não é, vai se cumprir. Eu acredito exatamente nisso. Mas o centro destas profecias é exatamente Jesus Cristo. Agora, porquê que há profecia? Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos àqueles profetas lá do Velho Testamento. Vamos abrir num livro pequenino que lá existe, que é o livro de Amós, Amós, que nos diz porque é que há profecia. E porquê que a profecia está tão espalhada aqui na palavra de Deus? Vamos então aqui a Amós, no capítulo 3 e no versículo 7. O que é que diz? Este versículo é muito famoso. O que é que diz? Diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os
Então, Deus tem uma forma de agir. E reparem bem o que é que diz o texto. Certamente o Senhor não fará o quê? O que é que diz? Coisa alguma. Ou seja, sempre que Deus pretende intervir neste planeta, sempre que Deus pretende fazer alguma coisa, o que é que Ele faz primeiro? Ele escolhe um homem ou uma mulher e vai revelar esse plano para quê? Para que se cumpra isto, certo? É ou não é? Porque primeiro Deus revela pelos seus profetas antes de Ele intervir neste planeta. Isto é um conceito bastante interessante, porque diz-nos algo acerca de Deus, certo? Deus quer que nós andemos aqui neste mundo às escuras, às apalpadelas, e não perceber o que é que se passa à nossa volta? É isso que Ele quer? Não, por isso Ele manda... Repara, Ele já mandou profetas com mensagens para uma pessoa, sim ou não? Sim. Já mandou para um grupo específico de pessoas, certo? Mas também já mandou mensagens para quê? Para todo o planeta. E se pensarmos bem, qual foi a maior intervenção de Deus neste planeta? É difícil. Alguém avançou o PowerPoint, não sei porquê. Mas qual foi? Concordam? Reparem, não só o próprio Deus queria intervir neste planeta, como o próprio Deus veio onde? Veio cá, a esta terra. Veio a esta terra para poder fazer algo de muito especial. Então é aqui que entram as profecias messiânicas. Já ouviram falar de profecias messiânicas? Obrigado, Paulo. Já está a funcionar. Anda para trás, por favor. Isso. Já ouviram falar de profecias messiânicas? Não. Sim, já ouviram falar. O que é que são profecias messiânicas? São profecias que dizem quem ia ser o Messias. Como é que ele ia viver, como é que ele ia nascer, como é que ele ia morrer, certo? São profecias que dizem antes do tempo quem seria o Messias, para quê? Qual é o objetivo? Para que quando ele chegasse, as pessoas pudessem fazer o quê? Identificá-lo, certo? E foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Quando Cristo chegou, toda a gente identificou, olha o Cristo das profecias. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Havia muito poucas pessoas que estavam à espera de Messias na altura exata do Messias. Então vamos fazer um exercício. Nós não vamos... Sabem que há mais de 100 profecias messiânicas. E nós não vamos lê-las todas, que isso seria impossível, a não ser que não houvesse festa de Natal e estivéssemos aqui até às 7, não é? Mas nós vamos fazer uma revisão rápida de algumas profecias messiânicas. Pode ser? Sim? Então vamos lá. Vamos ver se isto já funciona. Então, desculpem, a letra está muito pequenina, mas é para encaixar mais coisas. Depois, se quiserem, eu posso fornecer estes textos. Do lado esquerdo está o resumo, não é? Está o ano. O que é que isto quer dizer? Foi mais ou menos a data em que foi escrita a profecia. Perceberam? Sim? Depois, na terceira coluna está o texto. E na última coluna está o cumprimento da profecia no Novo Testamento. Ok? Pelas testemunhas oculares que viveram com Cristo. Então, primeira profecia messiânica que falámos há bocado, não é? Gênesis 3,15, que fala que seria a semente da mulher. E reparem, junto com a que está em Isaías 7, que já vou ler, que nasceria de uma virgem e chamar-se-ia Emanuel. Conhecem esse texto, certo? Isaías 7,14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será o seu nome? Mas ele não se chamava Emanuel, Jesus. Chamava-se Emanuel. Quando o anjo apareceu a Maria, que nome é que disse para dar a Jesus? Jesus, não é? Esta pergunta não correu muito bem, foi não. Mas ele chamava-se Jesus, não se chamava Emanuel. Porquê que o texto diz, um texto profético, e o que é que nós, há bocado vocês disseram? Que as profecias não falham. Porquê que Jesus aqui em Isaías é chamado Emanuel? O que é que diz no Novo Testamento? Que ele é citado no Novo Testamento
E diz o que em Mateus 1,23. Ele será chamado Emmanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. Reparem o que é que no Velho Testamento está a dizer. Está a dizer não que o nome literal dele será Emmanuel, mas sim que ele será o quê? O Deus encarnado. Ok, seria da linhagem de David, isso encontra-se em 2 Samuel. Farei levantar depois de ti um entre a tua descendência, e de facto pela genealogia nós vemos que ele é da linhagem de David, que ele nasceria onde? Na casa de pão. Sabiam que Belém quer dizer casa de pão? É verdade, havia de haver uma padaria super especial lá, ok? Que isso é o significado de Belém. Então, mas tu, Belém Efrata, encontra-se em Miqueias esta profecia que diz que de lá de Belém sairá aquele que há de reinar em Israel e que está desde os dias da eternidade, que desde os dias da eternidade está isso planeado. E nós vemos em Mateus exatamente o cumprimento. E iria aparecer uma estrela. Isso encontra-se em Números 24, diz que de Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro e ferirá os termos de Moabe e destruirá os filhos do orgulho. Bom, vimos 5, rapidamente, ok? Vamos tentar acelerar um bocadinho. Diz outra profecia que a estrela anunciaria o seu nascimento e guiaria ao local do seu nascimento. Isso encontra-se em Isaías. E nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Isto aconteceu, sim ou não? Aconteceu? Sim, aconteceu. Seria adorado pelos magos. Dizem Salmos, no inário da Bíblia, o que é que lá diz? Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Seria perseguido na altura do seu nascimento. Conhecem a história, não conhecem? Esta é uma das partes mais difíceis da história de Natal, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho uma parte da história difícil de contar. Mas o que é certo é que aconteceu. Como é que um homem, reparem bem, como é que um homem, com medo de perder o seu trono, vai ordenar a morte de todas as crianças, de todos os bebés? Eu não consigo imaginar o que é preciso estar na cabeça de alguém para ter uma ideia destas. Mas o que é certo é que isto aconteceu ou não aconteceu. E a Bíblia já tinha dito que isto iria acontecer em Jeremias. Assim diz o Senhor, uma voz se ouvirá em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Por causa disso, temos outra profecia em Oseias que diz o quê? Onde é que Jesus se ia esconder da perseguição quando era bebê? Onde? No Egito, não me deixem aqui sozinho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Cresceria em sabedoria, e se encontra-se Isaías, o espírito de sabedoria e entendimento. Mas seria ungido pelo Espírito Santo. Quando é que isto aconteceu? No batismo, o que é que Cristo disse mal foi batizado? O que é que ele disse? Que foi ungido para quê? Para pregar o Evangelho. Foi o que ele disse. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Esta é uma pergunta interessante. Cristo, quando nasceu como bebê, ele sabia quem era? É uma pergunta difícil, não é? Aos 12 anos ele sabia, não sabia? Obrigado, Américo. Então, o que é que aconteceu entre o nascimento e os 12 anos? Ele cresceu em sabedoria, certo? Agora, como é que ele soube quem era? Então, como é que ele soube quem era? A mãe ensinou o quê? Primeiro, disse-lhe da experiência dela própria, certo? Mas o que é que mais ensinou ela a Jesus? Concorda ou não concorda comigo? Isto era o manual escolar de Jesus? A primeira parte, não é? O Velho Testamento, que o Novo ainda não existia. Foi o manual escolar dele, sim ou não? Sim, foi aqui que ele descobriu quem era. Reparem, foi aqui que ele descobriu que ele era o Criador do mundo. Foi aqui que ele descobriu que falou com Moisés e as palavras que disse a Moisés.
Quando o Cristo estava lá na sinagoga em Cafarnaum, eu já tive a oportunidade de lá estar, e ele leu o livro de Isaías lá, naquele sítio. Sabem o que é que ele disse? Hoje se cumpriu o quê? Então Cristo conhecia perfeitamente as profecias messiânicas. Quando, depois da sua morte, ele apareceu àqueles 2 discípulos que estavam a caminhar lá para Emaús, não era? Que não estavam a perceber nada, o que é que ele teve a explicar àqueles discípulos? O que é que ele teve a dizer? As profecias messiânicas. E hoje eu pergunto-me a mim próprio, como é que alguém pode estudar a palavra de Deus e não encontrar a Cristo? Sabem que a primeira vez que eu estive em Israel, eu estava a falar lá com um senhor e estávamos a conversar sobre a cultura dos judeus, sobre a religião dos judeus e o facto dos judeus serem os originadores da primeira parte da Bíblia. Aliás, eles são os originadores de tudo, porque quem fez o Novo Testamento também eram judeus, mas a religião judaica. E eu estava a conversar com ele e eu dizia-lhe que, para mim, é difícil de eu entender como é que um povo continua até hoje a achar que o Velho Testamento é a base da sua fé e não encontrarem a Cristo. Faz sentido esta minha dúvida ou não faz? Mas depois eu entendi porquê. Deve bocado vamos falar porquê. É muito interessante. Porque, de facto, eu acredito, se nós olharmos para as profecias messiânicas, existe 100% de hipóteses de que o Messias do Velho Testamento é quem? O menino que nasceu. O seu centro de ministério seria na região da Galileia. Está profetizado em Isaías 9. E foi exatamente isto. Cafarnaum era onde? Alguém sabe? Não? Na Galileia. Muito obrigado, Teixeira. Era uma pequenina vila pescatória, mesmo no mar da Galileia, e onde morava um apóstolo. Quem é que morava lá? Pedro morava lá. Era lá que ele tinha as suas atividades de pescador, e foi o centro de onde partia Cristo para as suas missões. Seria um profeta no meio do povo, isto encontra-se no Deuteronômio capítulo 18. Faria milagres de cura. Olha, reparem neste texto de Isaías 35. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará com alegria. Foi isto que aconteceu na vida de Cristo? Sim, foi isto que aconteceu. Ensinaria com parábolas. Abrirei a minha boca em parábolas. Falarei mistérios dos tempos antigos. Salmos, estamos outra vez no livro de Salmos, não é? Então o livro de Salmos é um livro profético. Jesus ensinava por parábolas. E eu por vezes olho para as parábolas. Existe um livrinho, nós temos um livrinho lá embaixo na livraria que é as parábolas de Jesus. Conhecem esse livro? De Ellen White. É só sobre as parábolas. E eu fico espantado com a sabedoria destas parábolas. Da maneira como Cristo ensinava. Era de facto extraordinário. Os judeus e os gentios iriam unir-se contra ele. Encontra-se em Salmos novamente. E faz exatamente isso, que iriam conspirar contra o Senhor. Em Isaías 53 temos que seria rejeitado e desprezado pelos judeus. Diz o texto, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Estamos a avançar na vida de Cristo. Isaías 8, o que é que nos diz? Que seria pedra de tropeço para Israel. Zacarias 9, o que é que nos diz? Que entraria de forma triunfal em Jerusalém, montado onde? Isto encontra-se onde? Zacarias 9:9. Reparem o que é que diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. E ele é justo, traz a salvação, ele é humilde e vem montado onde? Foi isso que aconteceu, não foi? Foi exatamente isso que aconteceu. Seria traído por um inimigo, Salmos 41, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia o que é com ele? Comia o pão. Levantou-se contra mim o seu calcanhar. Qual é a probabilidade de alguém cumprir com todas estas profecias e não ser a pessoa da profecia? Acham que existe alguma probabilidade? Seria vendido por quantas moedas? 30 moedas de prata. As moedas seriam lançadas onde? No templo. E mais o dinheiro serviria depois para comprar o quê? Um terreno. O que é que diz em Zacarias 11?
Sabem o que é que diz? Pesaram, pois, o meu salário. Quantas moedas? 30 moedas de prata. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O que é que era a casa do Senhor? Era o templo. Até estes pormenores estão na palavra de Deus. Seria preso, os seus seguidores o abandonariam calma. Dispersariam. É assim, não é? Ok. Zacarias 13. Fere o pastor, espalharão as suas. Isto aconteceu. Aconteceu. Em julgamento seria acusado por falsas testemunhas. Está em Salmos 27. Pois se levantarão falsas testemunhas contra mim. Não abriria a sua boca. Isaías 53, o que é que nos diz? Não abriu a boca. Como uma ovelha muda. E ele não abriu a sua boca. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Reparem, estes textos, muitos deles foram escritos 1000 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Seria odiado sem causa por muitas pessoas. Encontra-se em Salmos 35 e em Salmos 69. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Seria ferido. Miqueias 5. Ferirão com vara o juiz de Israel. Seria maltratado e cuspido no rosto. Isaías 50. Seria ferido. Escondido no meu rosto que me afrontam e os que me faziam o quê? O que é que diz o texto? Cuspiam. Foi isso que aconteceu quando Jesus estava perante eles. Foi isso que aconteceu. Suas mãos e seus pés seriam trespassados. Salmos 22. Trespar-me-iam as mãos e os pés. Seria contado entre os transgressores. Foi ou não foi contado entre os transgressores? Foi ou não foi crucificado entre ladrões? Fui contado com os transgressores. Isaías 53. Seria zombado. Estamos quase a terminar a maratona. Seria zombado, escarnecido pelos seus inimigos. Isso encontra-se em Salmos 22. Zombaram de mim. E dizem também em Salmos 69 que dar-me-iam fel e vinagre a beber. Por vezes a gente pergunta-se, há cada pormenor na palavra de Deus, não é? E, de facto, quando ele estava prestes a morrer, qual foi a última coisa que lhe deram? Foi isto, foi fel e vinagre. E o que é que está em Salmos 69? Deram-me fel por mantimento e a minha sede me deram de beber vinagre. E agora esta vamos avançar, porque vamos falar dela daqui a bocadinho. E seria executado, mas não por sua própria maldade. Isto encontra-se também em Isaías 53. Uma vez Jesus perguntou aos fariseus e saduceus, não foi assim, foi, porque obra me querem matar vocês. Estou a parafrasear. Lembram-se dessa pergunta que ele fez? E o que é que responderam os fariseus e saduceus? Não é por nenhuma obra te queremos matar, mas sim pela blasfémia. Porque, sendo tu homem, te fazes o quê? Deus a ti mesmo. Isto é interessante, não é? Já agora, porquê é que eles diziam que Cristo estava a cometer blasfémia? Vamos lá, vocês conseguem. Porquê? Eles acusavam Cristo de blasfémia. Porquê? Não. Isso. Porque Jesus dizia, levanta-te e anda. E a seguir o que é que Cristo dizia? Perdoados estão os teus pecados. É ou não é? Dizia isso ou não dizia? Jesus não queria apenas restaurar fisicamente as pessoas, ele queria restaurá-las também como? Espiritualmente. Agora, e eles diziam que isso era blasfémia. A pergunta para você, era blasfémia ou não? Não? Então, mas Jesus não é homem? E não estava um homem a tentar perdoar pecados? Isso não é blasfémia? Porquê que não é blasfémia? Isso quer dizer que Jesus é o quê? É Deus. E por isso não é blasfémia. Se fosse outra pessoa a dizer aquilo, era blasfémia ou não era? Era blasfémia. E Cristo foi morto não pelas obras que fez. Porque quais foram as obras que ele fez? Ele fez alguma obra errada. Ele fez alguma obra que prejudicasse as pessoas. A obra que ele fez foi a obra de cura, de ensino, de alívio, de ajuda aos outros. E mesmo assim, ele seria e foi executado. Seriam lançadas as sortes sobre as suas mantas,
Salmos 22, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Quem é que fez isto? Os soldados romanos. O seu corpo seria trespassado. Zacarias 22, e isso aconteceu exatamente. Ele foi trespassado ou não por uma lança? Foi. Estamos quase a terminar esta parte. Os seus ossos não seriam quebrados. Salmos 35. Já repararam que o Salmo está a aparecer muitas vezes? É interessante, não é? Um inário e está a aparecer tantas vezes nas profecias messiânicas. E o que é que diz o Salmo 34? E ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. E isto foi exatamente o que aconteceu. Seria sepultado como um rico. E lhe deram uma sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, Isaías 53:9. Iria ressuscitar, Salmos 16, pois não deixarás a minha alma na morte. E este aqui é o ponto mais importante da vida de Cristo. Concordam comigo ou não concordam? A ressurreição é a parte mais importante da vida de Cristo ou não? É. Porque ela é que valida tudo o que está para trás. Porque, de facto, ele foi ressuscitado. O último quadro ascenderia aos céus, enquanto assim Salmos 68, e sentar-se-ia à direita de Deus, enquanto assim Salmos 110, que isso iria exatamente acontecer. Ora, nós vimos para aí, resumidamente, para aí umas 30 das 100 e tal profecias messiânicas. Qual é a conclusão lógica que nós tiramos quando vimos estas profecias? Não tiramos nenhuma conclusão lógica. Qual é a conclusão lógica? Só eu é que chego a esta conclusão? Certeza absoluta que Cristo é quem? O Messias da profecia. E eu não tenho dúvidas nenhumas. Têm alguma dúvida? Mas existem pessoas que leem o mesmo texto e não acreditam nisto. E eu aqui não estou aqui para criticar os nossos amigos que praticam judaísmo. Não é isso que eu estou a fazer, está bem? Mas eu quero explicar porquê. Existe um motivo porquê. E este é o motivo pelo qual. Não sei se já ouviram falar deste conjunto de ensinamentos. Já ouviram falar do Talmud? Alguém sabe o que é o Talmud? Sim? O Talmud é o conjunto de escritos rabínicos judaicos. Ok? E eu quero tentar explicar a quem não sabe, se calhar os irmãos já sabem, como é que funciona a religião judaica hoje. Um judeu tem na sua mente que ele não tem a capacidade, talvez a capacidade não seja a palavra certa, mas que ele não deve estudar o Velho Testamento por si próprio, a Tanaka, segundo como se diz em Israel. E eles devem fazer o quê? Estudar o que os rabis ensinam acerca da palavra de Deus. Perceberam a diferença ou não? Sim? Não? Então, eles têm os textos sagrados do Velho Testamento, que eles acreditam, que eles chamam de Tanaka, ok? Mas eles estudam o quê? O Talmud, que é a explicação, deixem-me passar, da Bíblia judaica, pelos olhos de quem? Dos rabis. Ou seja, no judaísmo, eles confiam nos líderes religiosos para lhes explicarem o quê? A palavra de Deus. Perceberam? Sim ou não? Ok. E no Talmud tem esta parte que eu acho muito interessante, que está-se a referir ao capítulo 9 de Daniel, que diz o seguinte: malditos sejam os que calculam o fim. Parece um bocado estranho, não é? Sabem o que é que se refere a este texto? Malditos são aqueles que estudam o Velho Testamento, e especialmente está-se a referir ao capítulo 9 de Daniel, e calculam as datas. Perceberam o que eu estou a dizer? Porquê? Porque no capítulo 9 de Daniel tem a data quando o Messias viria a esta terra. Perceberam, sim ou não? Explica outra vez? Daniel 9, já vamos fazer este estudo rápido para terminar. Daniel 9 diz a data em que Cristo iria estar nesta terra a fazer o ministério. E então, o Talmud o que é que diz? Malditos são aqueles que fazem o quê? As contas para perceber qual é a data. Porquê que diz isso no Talmud?
É estranho, não é? Mas porquê que diz isso no Talmud? Porque se fizerem as contas, o que é que vão chegar à conclusão? Que Cristo era o Messias. Então vamos tentar fazer essas contas. Pode ser? Vamos lá. Daniel capítulo 9 diz o seguinte. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, e eu, Daniel, entendi pelos livros, vamos parar aqui, quais livros? Os livros das profecias, muito bem, que o número dos anos de que falaram o Senhor aos profetas Jeremias, qual foi o livro então que ele leu? Jeremias. Em que haviam-se cumprido as desolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Exatamente, que Jeremias diz. O que é que Jeremias diz? E toda esta terra virá a ser uma desolação e espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilónia por quanto tempo? 70 anos. Qual era o problema de David? Desculpem, não é David, é Daniel. Daniel foi cativo para Babilónia, de acordo com uma profecia bíblica. Com que idade, mais ou menos? Alguém sabe? 15, 16, 17, por aí, na sua adolescência. E, nesta altura, na altura do primeiro ano do reino de Dario, já tinham passado muitos anos. Daniel já tinha à volta de 80 e poucos anos. Já tinha passado algum tempo, não é? Isto quer dizer o quê? Ora, se ele tinha 15, imaginamos que ele tinha 15, e agora tinha 80 e pouco, quer dizer que tinha passado quanto tempo? Quase 70 anos. E Daniel estava super preocupado. Porquê que ele estava super preocupado? Porque havia uma profecia que dizia que ao fim de 70 anos eles iam ser o quê? Iam ser libertos, iam regressar. E ele não estava a ver nada a acontecer. E ele começou a orar e a pedir a Deus, Senhor, não te esqueças da tua promessa. Não te esqueças da profecia de Jeremias. Por favor, por causa da nossa iniquidade, não nos abandones aqui na Babilónia. Ele tinha motivos para estar preocupado ou não? O que é que vocês acham? Sim, ele estava a tentar zelar pelo seu povo. Só que sabem que Deus deu uma resposta incrível a Daniel. O que é que Deus respondeu a Daniel? Olha, reparem bem. 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e o profeta, e para ungir... Quem é que foi ungido que vimos há bocado? Foi Jesus. Para ungir os santos santos. Sabe e entende. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias... O que é que quer dizer Messias? Ungido. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas serão reedificadas, e também o muro, mas em tempos angustiosos. Está claro, não é? Simples. O que é que isto quer dizer, na realidade? Então está a dizer que quantas semanas estão determinadas? No início, 70 semanas. Então, o Daniel estava preocupado com a profecia dos 70 anos literais que o povo ia estar em Babilónia, e Deus vem pelo seu anjo e vai falar disso? Não. Vai falar de quê? De uma coisa muito mais importante. Está a falar que existem 70 semanas e que nessas 70 semanas o que é que ia acontecer? Alguém ia ser ungido. Quem é que ia ser ungido? Jesus. Olha, vamos tentar entender isto. Primeiro, nós não temos tempo para estudar isto com detalhe, mas primeiro, em profecia, desde a Reforma Protestante, como é que se calcula as profecias apocalípticas? Profecias históricas, como é que se calcula? Um dia é um quê? Um dia é um ano. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que é assim. Muito bem. É interessante que já Martinho Lutero tinha esta ideia. Depois o Isaac Newton é que desenvolveu esta ideia. O Isaac Newton é que foi o primeiro a propor que estas profecias, cada dia corresponde a quê? E agora nós vamos provar que isto é mesmo verdade. Pode ser? Então, se cada dia corresponde a um ano, 70 semanas são quantos dias? 490 dias. Ou seja, são quantos anos? 490 anos. Então,
o anjo deu a Daniel uma profecia que ia durar quanto tempo? 490 anos literais. Mas dentro desses 400 anos, várias coisas iam acontecer. O que é que ele diz? Primeiro, Jerusalém ia ser... Não ouvi. Ia ser reconstruída. Mais, o que é que ia acontecer mais? Ia ser ungido quem? O Messias. E continua. O que é que diz mais? Vamos ver. Portanto, 70 semanas estão cortadas, são um período de 490 anos. E começa quando? Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a contagem do tempo profético desta profecia começa numa ordem muito específica. Vamos fazer o quê? Reconstruir a cidade de Jerusalém. Ok. Então, depois nós temos que a profecia divide estas 70 semanas em 62 semanas e em uma semana. Certo? E o que é que isto quer dizer? E diz que as ruas serão reedificadas e também o muro em tempos angustiosos. Eu vou pôr isto num esquema para ser mais fácil, percebemos, está bem? Então o que é que diz a profecia? São 70 semanas, 490 anos, mas a primeira parte é 7 semanas e a segunda parte 62 semanas. Até aqui, todos perceberam? Nesta primeira parte de 7 semanas são quantos anos? 49. 62 semanas são quantos anos? 434 anos. E o que é que diz? Que vai começar quando? Decreto de reconstrução. Que Jerusalém ia ser reconstruído e ao fim das 62 semanas alguém ia ser o quê? Ungido. Ok, muito bem. Vamos ver se isto bate certo. A ordem de reconstrução, o édito de reconstrução da cidade de Jerusalém, está em Esdras 7, está lá descrito, todo em Esdras 7, e diz quando é que foi. Foi no 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ora, por isto nós já sabemos que data é. E qual é a data? É a data de 457 antes de Cristo. Agora o que é que nós fazemos? Se sabemos o ponto de partida, o que é que nós fazemos? Vamos somando. E exatamente 49 anos depois, chegamos ao ano 408 a.C. Sabem o que aconteceu neste ano? Está lá no quadro, não é? Jerusalém terminou as suas obras de quê? Reconstrução. E se nós somarmos a esta data mais 434 anos, chegamos a que ano? O que é que aconteceu no início do outono do ano 27? O que aconteceu? Jesus foi batizado. Esta profecia batia certo se os dias fossem dias e se não fossem anos? Não, nada batia certo. A profecia só bate certo se um dia for o quê? For um ano. E aconteceu exatamente no ano 27 que Cristo foi batizado, foi ungido conforme a profecia. Mas a profecia não termina. Aliás, as palavras de Cristo, não é que eu citei há bocado, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas obras. Foi as primeiras palavras de Cristo após o seu batismo. Mas a profecia não termina. Reparem no que é que diz. Diz que ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, já vimos, e que a metade da semana causará que cesse o sacrifício e a oblação. E pelas asas das abominações fará que seja desolada, até que a consumação e que o que for terminado seja derramado sobre o desolado. Então, na parte final da profecia, na última semana que falta, o que é que diz? Que ele confirmará a sua aliança com muitos por quanto? Uma semana. E que na metade da semana, o que é que ia acontecer? Ia cessar o sacrifício e a oblação. Ok. O que é que isto quer dizer? O que é que aconteceu nesta última semana profética? Uma semana é quanto tempo? 7 anos. Metade de 7 anos é quanto tempo? 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. O que aconteceu ao final de 3 anos e meio? Ele foi morto. No início da primavera. Passado 3 anos e meio do seu batismo. Isso é muito interessante porque aqui não diz que Jesus foi morto. Diz o quê? Causará com que cessem o sacrifício e a oblação. Quando Cristo morreu, o que é que se rasgou ao meio? O véu de onde? Porquê?
O que é que eles sacrificavam no templo? Quem era o verdadeiro cordeiro? Cristo. Fazia mais algum sentido continuar com aqueles sacrifícios? Fazia mais algum sentido continuar a sacrificar cordeiros lá no templo? Não. Porque o tipo encontrou o antitipo. O símbolo do cordeiro, quando João Batista ia batizar a Cristo, quando Cristo apareceu, o que é que João Batista diz? Eis o cordeiro do mundo. E ele é de Deus, desculpa. Obrigado. E ele é o verdadeiro cordeiro. E quando ele morreu na cruz, todo o sistema sacrificial chegou ao fim. E por isso a profecia de Daniel diz exatamente isso. E foi o que aconteceu ao meio da semana. Foi precisamente estes 3 anos e meio. Qual era a preocupação de Daniel? É que Deus tivesse esquecido de quem? Da aliança que fez com quem? Mas nesta profecia fala de uma nova aliança. Fala ou não fala? E a partir do final desta profecia, começou uma nova aliança. Ou não começou? É uma renovação da antiga, é verdade. Mas agora todos que aceitarem Cristo como Salvador fazem parte do povo de Deus. Já não há uma nação escolhida, separada para isso, mas agora a nação, o povo de Deus, é aqueles que aceitaram quem? Cristo. E isso aconteceu precisamente no final desta profecia, com a morte de Estevão e com o início da igreja. Qual é a igreja? Igreja cristã, com o início do cristianismo. Agora, entendem porque é que o Talmud diz que maldito é aquele que faz contas, não é? Porque se nós fizermos as contas, que conclusão é que nós chegamos? Que Daniel escreveu, inspirado pelo Senhor, ensinado pelo anjo, exatamente a data em que Cristo iria iniciar o seu ministério. Exatamente a data em que Cristo ia ser morto. Exatamente a data em que a nova fase do povo de Deus iria começar. Sabem que nós estamos na semana em que se celebra o nascimento de Cristo. Irmãos, nós não sabemos quando é que Cristo nasceu, não é isso que importa. O que importa é que nós sabemos que Ele nasceu. E que veio a este mundo com um propósito único. E esse propósito era viver uma vida como exemplo para nós. Morrer por cada um de nós. Ressuscitar por cada um de nós. E por causa desse sacrifício, eu hoje tenho o privilégio de poder ter os meus pecados, não ouvi, perdoados. E de receber a herança do Filho de Deus, que é a vida eterna. E eu acho estranho famílias cristãs não se lembrarem de Cristo quando celebram o Natal. Sabem que isso acontece muitas vezes? Ou não? É que muitas vezes nós nos juntamos a família para celebrar o Natal, para relembrar a Cristo, e nós lembramos-nos de fazer comida apetitosa. Nós lembramos-nos de nos juntarmos todos. Nós lembramos-nos de ver alguma coisa, de fazer alguns jogos, algumas brincadeiras, de distribuir prendas. Lembramos disto tudo ou não? Sim? Lembramos até fazer umas sobremesas especiais? Mas muitas vezes nós esquecemos porque é que nós nos reunimos. É que um cristão, reparem bem, um cristão reúne-se no Natal em família para recordar o que é? O nascimento do Salvador. Então eu queria lançar um desafio. Para mim, ok, para a minha família e para vocês. Pode ser? Vocês gostam de desafios? Não? Não gostam de desafios? Então este é o desafio que eu vou lançar. Este Natal, que está perto, vamos fazer uma coisa. Se quiserem, claro, se aceitarem o desafio. Vamos tirar uns momentinhos, ou na véspera de Natal, ou antes da ceia, ou depois, não importa, ou no dia de Natal, não importa quando for. Vamos tirar uns momentinhos para fazer um culto familiar de Natal. Sabem o que é um culto familiar de Natal? É
o momento em que nós nos juntamos em família. Desligamos a televisão, desligamos os barulhos. Juntamos tudo e fazemos o quê? Sabem o que é que nós fazemos? Por exemplo, lemos o relato do nascimento de Cristo. Por exemplo, cantamos juntos em família hinos de Natal. E, por exemplo, juntamos a família em oração para agradecer a Cristo por aquele menino que nasceu. Sabem que o mundo diz que o Natal é o amor. Já ouviram falar? Sabem o que é que diz a palavra de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que ele veio cá. Acham ou não que ele merece pelo menos um bocadinho do nosso tempo no Natal? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena nós nos juntarmos em família e louvarmos o Senhor, porque Ele nos ama tanto que se deu a si mesmo para que eu tenha hoje acesso à herança e à vida eterna. Este é o desafio para a minha família. Está anotado, Sónia? Lanço esse desafio para todos nós. Que neste Natal nos possamos lembrar quem é o Senhor no Natal. Que é aquele menino que nasceu. E que um dia vem nos buscar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.